Naquela noite de Natal, eu pensei que nada poderia ser pior do que cozinhar sozinha uma ceia inteira enquanto minha família me tratava com desprezo. Mas eu estava errada. O que aconteceu depois mudou para sempre o rumo da minha vida. Humilhada diante de todos, tomei uma decisão que parecia impossível: sair de casa sem olhar para trás. Eu não tinha dinheiro, não tinha apoio e não tinha sequer para onde ir. Só carregava comigo uma mala velha, o coração despedaçado e uma promessa silenciosa: um dia eles se arrependeriam. O que eles nunca imaginaram é que aquela noite, que deveria ser o meu fim, se tornaria o início da minha maior vitória. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O cheiro de temperos tomava conta da cozinha, enquanto eu mexia distraidamente as panelas. Era véspera de Natal, e mais uma vez eu estava ali, sozinha, encarregada de preparar cada detalhe da ceia. Não que eu não gostasse de cozinhar, pelo contrário, sempre foi uma paixão silenciosa, mas a forma como essa tarefa me era imposta queimava mais do que o calor do forno. Naquela noite, meu pai havia decidido que minha função era servir a família, enquanto minha mãe e minha irmã aproveitavam o ar-condicionado gelado de um shopping lotado, escolhendo presentes caros para elas mesmas. Antes de sair, meu pai deixou claro, com aquele olhar severo e aquela voz que sempre me fazia sentir menor do que eu era: você vai ficar e cozinhar. A sua função nesta casa é nos servir, sua ingrata. Minha irmã, sem perder a oportunidade de zombar, riu com aquele tom debochado que já me machucava desde criança: aceite seu lugar, irmã. É isso que merecemos de você, que nos sirva quando quisermos. Engoli seco. Não havia escolha. Sabia que qualquer tentativa de questionar resultaria em gritos, talvez até pior. Então, virei-me para o fogão e fiz o que sempre me obrigaram a fazer: cuidar de tudo, em silêncio. Enquanto picava cebolas, temperava o peru e organizava a mesa, tentava me convencer de que, quem sabe dessa vez, as coisas seriam diferentes. Talvez tivessem se lembrado de mim no shopping. Talvez houvesse, finalmente, um presente reservado para mim. Era um fio de esperança frágil, mas era o que me mantinha firme. Quando eles chegaram, ruidosos e animados, os olhos da minha irmã brilharam ao exibir um celular novo. Minha mãe acariciava a bolsa de marca como se fosse um troféu. Meu pai, com um sorriso de satisfação, mostrou um perfume importado que parecia custar mais do que eu ganharia em meses em meus trabalhos de meio período. Eu esperei, com o coração apertado, que alguém olhasse para mim e dissesse: e o seu presente está aqui. Mas isso nunca aconteceu. Reuni coragem para perguntar, tentando manter a voz firme: e eu, não vou ganhar nada? A resposta veio como um soco. O seu presente é sentar e jantar com a gente. Isso já é muito mais do que você merece, gritou meu pai, a mesa inteira silenciando por um instante. A risada debochada da minha irmã preencheu o espaço logo em seguida, e aquilo foi pior do que qualquer silêncio. Respirei fundo e, com a voz trêmula, respondi: mas não é justo. Eu preparei toda a ceia, passei o dia inteiro aqui, e não tive tempo de concluir. O olhar dele se estreitou, a fúria tomou conta, e, sem pensar duas vezes, cuspiu no meu prato. Se não está satisfeita, é isso que você merece, garota sem futuro. O choque percorreu meu corpo como uma corrente elétrica. Senti minha garganta fechar, minhas mãos tremerem. O sabor da humilhação foi mais amargo do que qualquer tempero queimado. Levantei-me da mesa em silêncio, sob o riso cruel de minha irmã e o olhar indiferente da minha mãe. Subi correndo para o quarto, e em questão de minutos já colocava minhas roupas em uma mala improvisada. A cada peça dobrada, uma certeza crescia dentro de mim: eu não pertencia mais àquela casa. Não havia amor, não havia respeito, não havia família. Apenas exploração e desprezo. Quando desci as escadas, arrastando a mala, meus pais e minha irmã continuavam sentados à mesa, rindo da cena, como se minha saída fosse apenas mais uma piada de Natal. Nenhum deles tentou me parar. Nenhum deles se importou. Fechei a porta atrás de mim, sentindo o vento frio da noite bater em meu rosto. As luzes piscavam nas janelas vizinhas,
Famílias inteiras celebravam juntas, abraçadas, trocando presentes e sorrisos. E eu, sozinha na rua, percebi que aquele seria o primeiro Natal da minha vida em que eu estaria livre, mesmo que fosse uma liberdade amarga. O que eles não sabiam era que, naquela noite, enquanto me afastava, uma chama começava a se acender dentro de mim. Não seria fácil. Eu cairia, choraria, me perderia muitas vezes. Mas eu também me levantaria. E, dali em diante, cada passo meu seria guiado por uma promessa silenciosa: um dia, eles implorariam pela minha ajuda. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronta. A rua parecia mais fria do que nunca naquela noite de Natal. O peso da mala em minhas mãos não se comparava ao peso que eu carregava no coração. Cada passo que eu dava era acompanhado pelo eco das risadas que ainda vinham da casa que, até alguns minutos atrás, eu chamava de lar. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Não havia para onde ir nenhuma amiga próxima, nenhum parente disposto a me receber. Passei em frente a várias casas iluminadas, com pessoas trocando abraços e presentes, e aquilo só reforçava o vazio que me consumia. Depois de andar por alguns quarteirões, encontrei uma pequena praça, quase deserta, exceto por algumas crianças que soltavam fogos ao longe. Sentei-me em um banco gelado, abracei a mala como se fosse a única coisa que me restava e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo desprezo, pelas humilhações, pela indiferença. Mas também chorei por uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, não estava presa às ordens do meu pai, às risadas debochadas da minha irmã ou ao silêncio cúmplice da minha mãe. Eu estava sozinha, sim, mas também estava livre. Quando a madrugada chegou, o frio se tornou insuportável. Decidi procurar um abrigo. Depois de caminhar por horas, encontrei uma pensão simples, de fachada descascada e cheiro de mofo. O dono, um senhor de aparência cansada, me olhou de cima a baixo e perguntou: "Tem dinheiro para pagar?" Eu tinha guardado algumas economias do meu trabalho como atendente de lanchonete. Coloquei as notas amassadas sobre o balcão e consegui um quarto pequeno, com uma cama estreita e lençóis gastos. Deitei-me ali, ainda vestida, e passei a noite em claro, com a cabeça fervilhando de perguntas: o que seria de mim agora? Como sobreviveria sozinha? Na manhã seguinte, saí cedo em busca de emprego. Bati de porta em porta, mas os olhares desconfiados e as respostas negativas foram me esmagando pouco a pouco. "Estamos completos, não precisamos de ajuda agora, deixe seu contato e ligamos se for necessário." Eu sabia o que aquilo significava: ninguém ligaria. Os dias seguintes foram uma luta diária. O dinheiro da pensão ia embora rápido, e eu me alimentava do que conseguia comprar com moedas contadas. À noite, voltava para o quarto e chorava em silêncio, perguntando a mim mesma se não teria sido melhor ter ficado naquela casa, mesmo sendo humilhada. Mas sempre que essa ideia surgia, eu lembrava do prato cuspido na ceia, da risada cruel da minha irmã, e a resposta vinha clara: não. Eu não podia voltar. Foi em uma dessas manhãs de desespero que encontrei uma padaria no centro da cidade que estava contratando ajudante. Entrei sem pensar duas vezes. O dono, um homem de meia idade chamado Sérgio, parecia desconfiado, mas me deu uma chance. "Não posso pagar muito", disse ele, coçando a cabeça. "Mas se você for dedicada, pode ficar." Aceitei na hora. A padaria era pequena, mas movimentada. Eu limpava mesas, atendia clientes, ajudava no balcão e, de vez em quando, Sérgio me deixava mexer na cozinha. Foi ali, no cheiro de pães quentes e bolos recém-saídos do forno, que encontrei uma fagulha de esperança. Cozinhar sempre tinha sido meu refúgio, mesmo quando era uma obrigação cruel em casa. Agora, pela primeira vez, eu estava cozinhando por escolha própria. Com o tempo, os clientes começaram a notar minhas receitas improvisadas. Um pão recheado aqui, um bolo diferente ali. Sérgio olhava desconfiado no início, mas logo percebeu que as pessoas voltavam pedindo pelas minhas criações. Pela primeira vez, eu sentia que tinha valor. Mesmo assim, as noites continuavam solitárias. Deitava-me na pensão e pensava na minha família. Será que sentiam minha falta? Será que se arrependiam?
Mas a resposta, no fundo, eu já sabia. Eles estavam ocupados demais aproveitando a ceia, exibindo presentes, vivendo suas vidas sem sequer lembrar de mim. O tempo passou. Meses se transformaram em quase um ano. Eu continuava na padaria, agora com mais confiança e habilidade. Já não era a mesma menina que saiu de casa chorando naquela noite de Natal. Eu ainda carregava cicatrizes, mas estava aprendendo a transformá-las em força. No entanto, uma sensação persistia: aquela história não havia terminado. Por mais que eu tentasse me afastar, sabia que um dia o destino colocaria meus pais e minha irmã de volta no meu caminho. E quando isso acontecesse, eu não estaria mais de joelhos. O segundo Natal longe de casa se aproximava. Era estranho perceber como o tempo havia passado rápido. Eu já não morava mais na pensão velha e úmida. Com esforço, consegui alugar um pequeno quarto em uma casa compartilhada. O espaço era simples, mas uma cama, um armário estreito e uma mesa onde eu rabiscava ideias de receitas. Na padaria, minha vida começava a mudar. Sérgio, o dono, percebeu que as minhas criações atraíam clientes e, aos poucos, passou a confiar mais em mim. Certa manhã, ele me chamou para uma conversa. "Menina, você tem talento." Ele coçou o queixo, pensativo. "Os clientes pedem pelas suas receitas, e isso tem feito diferença no caixa. Quero propor que você prepare um cardápio fixo, algo que seja a sua marca dentro da padaria." Meu coração acelerou. Eu, que havia sido tratada como um fardo dentro da própria casa, agora estava sendo reconhecida por algo que sempre me apaixonou: cozinhar. Aceitei sem pensar duas vezes. Comecei a criar bolos decorados, pães recheados, doces que misturavam tradições simples com toques criativos. O movimento aumentou tanto que passamos a ter filas na porta em determinados dias. Sérgio, mesmo sendo um homem rígido, sorria quando via os clientes elogiando. Mas a vida não se resumia ao trabalho. Ainda havia noites em que a solidão me sufocava. Eu via famílias inteiras entrarem na padaria, crianças correndo, casais trocando olhares cúmplices, e não conseguia evitar a dor de lembrar que eu nunca tivera aquilo. Meus pais e minha irmã não me procuraram nenhuma vez desde que saí de casa. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Era como se eu nunca tivesse existido para eles. Essa ausência doía, mas também me fortalecia. Eu compreendi que, se quisesse ter algo, teria que conquistar com minhas próprias mãos. Foi durante esse período que uma cliente chamada Helena começou a frequentar a padaria quase todos os dias. Ela era elegante, sempre bem vestida, e tinha um olhar curioso ao me observar trabalhar. Um dia, enquanto eu arrumava os pães na vitrine, ela comentou: "Você tem mãos de artista." Nunca vi alguém tratar a massa com tanto carinho. Sorri, envergonhada, e agradeci. Não estava acostumada a elogios. Helena se apresentou como dona de uma pequena loja de artigos para festas e confeitaria. Aos poucos, começamos a conversar com mais frequência, e um dia ela me fez uma proposta inesperada: "Já pensou em ter o seu próprio negócio? Eu poderia ajudar com contatos e fornecedores." A ideia parecia distante demais da minha realidade. Eu mal conseguia pagar o aluguel. Mas aquela conversa plantou uma semente dentro de mim. Enquanto isso, na padaria, Sérgio passou a me confiar responsabilidades maiores. Eu lidava com fornecedores, ajudava a organizar as contas e até treinava novos funcionários. Era como se, finalmente, alguém acreditasse que eu tinha capacidade. No entanto, nem tudo eram flores. O crescimento do meu espaço dentro da padaria despertou a inveja de uma colega chamada Márcia, que trabalhava ali há anos. Ela murmurava pelas costas, dizendo que eu queria tomar o lugar dela, que só fazia sucesso porque era novidade. Alguns clientes chegaram a me contar que ela insinuava que minhas receitas não eram minhas, mas copiadas de revistas. No começo, tentei ignorar. Mas quando percebi que os boatos estavam afastando parte dos clientes, resolvi enfrentar a situação. Chamei Sérgio e expliquei tudo. Ele me ouviu em silêncio e, dias depois, reuniu a equipe. Aqui dentro não tem espaço para intrigas. Se alguém não consegue trabalhar em equipe, sabe onde fica a porta. Márcia nunca mais falou nada,
mas os olhares atravessados continuaram. Aquilo me mostrou que, para crescer, eu teria que enfrentar não só a memória dolorosa da minha família, mas também os obstáculos de pessoas que não suportavam ver alguém se levantar. Apesar disso, eu seguia firme. Guardava cada centavo que podia, sonhando com algo maior. À noite, desenhava rascunhos de uma possível confeitaria, com vitrines iluminadas e mesas acolhedoras. Eu ainda não sabia como ou quando, mas tinha certeza de que chegaria lá. E, mesmo sem saber, aquele sonho estava prestes a ganhar força. Helena voltou à padaria, algumas semanas depois, trazendo consigo uma proposta concreta. Tenho um espaço vago ao lado da minha loja. É pequeno, mas perfeito para uma confeitaria. Se quiser, podemos conversar sobre uma parceria. Meu coração disparou. Era a oportunidade que eu jamais teria imaginado naquela noite em que deixei minha casa, humilhada e expulsa pela indiferença. Ainda havia muito a decidir, muito a arriscar, mas uma coisa era certa: o destino estava me oferecendo uma chance de recomeço. E eu não tinha a menor intenção de desperdiçá-la. O convite de Helena ficou martelando na minha mente durante dias. A cada fornada de pães e a cada bolo confeitado, eu pensava na possibilidade de ter um espaço só meu, onde minhas criações não seriam apenas uma parte do cardápio de alguém, mas a essência de todo lugar. Ao mesmo tempo, o medo me sufocava. Eu não tinha dinheiro suficiente para um investimento assim. O que aconteceria se desse errado? Eu voltaria à estaca zero, sem chão, sem casa e sem sustento. Certa noite, sentei-me no pequeno quarto onde morava e espalhei minhas anotações pela mesa. Desenhei vitrines, calculei preços, imaginei combinações de sabores. Mais de uma vez chorei, porque tudo parecia grande demais para mim. Mas, no fundo, uma voz insistia: você não é mais aquela menina que saiu de casa humilhada. Você já começou a provar que é capaz. No dia seguinte, aceitei o convite de Helena para conhecer o espaço ao lado de sua loja. Era pequeno, de fato, mas aconchegante. As paredes descascadas pareciam implorar por vida nova. Eu conseguia visualizar ali prateleiras cheias de doces coloridos, o cheiro de pão fresco escapando pela porta e mesas ocupadas por clientes sorridentes. Eu posso te ajudar com os fornecedores, disse Helena, animada. E conheço alguns amigos que trabalham com reformas. Se você topar, podemos dar início em poucas semanas. Voltei para casa com o coração dividido entre o pavor e a esperança. No entanto, quando cheguei na padaria no dia seguinte, percebi que a decisão já estava tomada dentro de mim. Sérgio me chamou no escritório e, antes que eu falasse qualquer coisa, ele comentou: sei que Helena falou com você. Não vou mentir, vai ser uma perda para mim se você sair. Mas, menina, eu não posso ser egoísta. Você nasceu para voar mais alto. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse conter. Aquele homem, que no início mal quis me contratar, agora estava reconhecendo em mim algo que nem eu mesma acreditava possuir. Os meses seguintes foram de pura correria. Reformas, burocracias, noites mal dormidas. Muitas vezes, achei que não iria aguentar. Mas Helena estava sempre por perto, incentivando. E, quando finalmente as portas da pequena confeitaria se abriram, o nervosismo deu lugar a uma alegria que eu nunca havia sentido. No primeiro dia, não esperava muita gente. Mas os clientes que já me conheciam da padaria apareceram, trazendo amigos e parentes. As encomendas começaram tímidas, depois cresceram. Logo, eu estava passando horas na cozinha, inventando novos sabores, decorando bolos que mais pareciam obras de arte. Ainda assim, nem tudo era fácil. O dinheiro entrava, mas também saía rapidamente. Aluguel, fornecedores, contas, havia dias em que eu mal conseguia respirar de tanta preocupação. A cada madrugada que passava preparando doces para entregar, eu pensava: será que consigo continuar? Em uma dessas noites, exausta, lembrei-me do Natal que havia mudado minha vida. Do prato cuspido, do riso da minha irmã, da indiferença da minha mãe. Aquela lembrança, dolorosa como uma ferida aberta, se transformava em combustível. Eu não podia desistir. Não por eles, mas por mim. Pouco a pouco, comecei a me destacar.
Helena usava sua loja para divulgar meu trabalho, e logo, festas de aniversário e casamentos começaram a encomendar meus bolos. Meu nome se espalhava não só pelo bairro, mas por outras regiões da cidade. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Certo dia, enquanto organizava a vitrine, ouvi a porta abrir e senti meu coração parar por um instante. Minha irmã entrou, acompanhada da minha mãe. Ambas estavam bem vestidas, com aquele ar de superioridade que sempre carregaram. Então é verdade, disse minha irmã, olhando em volta com um sorriso torto. Você conseguiu abrir isso aqui. Minha mãe permaneceu em silêncio, mas seu olhar percorria o ambiente com uma mistura de surpresa e desconforto. Eu, por dentro, estava em choque. Nunca imaginei que elas atravessariam aquela porta. E o que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração disparado. Minha irmã riu, exatamente como na noite em que me humilhou. Só queríamos ver até onde você iria com essa sua vidinha de cozinheira. A raiva subiu como um fogo dentro de mim, mas não deixei transparecer. Apenas respirei fundo e disse, essa vidinha é fruto do meu esforço. E, ao contrário do que vocês pensam, não preciso da aprovação de ninguém para continuar crescendo. Elas riram, como sempre, e saíram sem comprar nada. Mas aquela visita deixou uma sensação incômoda. Eu sabia que não era por acaso. Se minha família tinha aparecido ali, algo estava prestes a acontecer. E, no fundo, eu sentia que, pela primeira vez, as posições estavam começando a mudar. Depois daquela visita inesperada da minha mãe e da minha irmã, passei alguns dias inquieta. A forma como entraram e saíram, sem nenhuma intenção de aproximação sincera, deixava claro que havia algo por trás. Eu as conhecia bem demais para acreditar que aquela aparição tinha sido apenas curiosidade. Continuei com minha rotina, mas sempre atenta. O movimento na confeitaria crescia a cada semana. Havia dias em que eu precisava contratar ajudantes temporários para dar conta das encomendas. Helena, como sempre, estava ao meu lado, incentivando, trazendo ideias de divulgação, até mesmo ajudando a organizar cursos de confeitaria no próprio espaço. Mas a tranquilidade durou pouco. Certa manhã, ao abrir a confeitaria, encontrei a porta pichada com palavras ofensivas, fracassada, nunca vai ser ninguém, sonhador inútil. Meu coração gelou. A vizinhança ficou em choque. Helena chegou logo em seguida e me ajudou a limpar, mas eu sabia de onde aquilo vinha. Era exatamente o tipo de atitude da minha irmã, com a cumplicidade silenciosa da minha mãe. No entanto, em vez de me abalar, aquilo me deu mais forças. Fiz questão de registrar o ocorrido, tirei fotos e fui à delegacia prestar queixa. Se antes eu tinha medo de enfrentá-las, agora não permitiria que destruíssem o que construí com tanto esforço. Os dias seguintes provaram que eu estava certa. Uma cliente comentou que minha irmã andava espalhando boatos pela vizinhança, dizia que eu tinha roubado dinheiro do meu pai antes de sair de casa, que minha confeitaria só existia porque eu dei um jeito de enganar alguém rico. As mentiras eram venenosas, e algumas pessoas começaram a olhar para mim com desconfiança. Foi um golpe duro, mas não me deixei derrubar. Reforcei meu atendimento, cuidei ainda mais da qualidade dos meus produtos e investi em divulgação com o apoio de Helena. Aos poucos, a verdade foi se sobrepondo às calúnias. Os clientes fiéis se mantiveram ao meu lado, e novos continuavam chegando, atraídos pela qualidade e pelo carinho com que eu preparava cada receita. Mas minha família não recuava. Um dia, ao sair da confeitaria já tarde da noite, encontrei meu pai parado na esquina. Fazia anos que não o via. O impacto foi tão grande que senti minhas pernas fraquejarem. Ele me olhou com aquele semblante rígido de sempre, mas havia algo diferente, seus olhos não carregavam apenas desprezo, mas também um brilho de rancor. Então é isso que você anda fazendo? Disse ele, apontando para a confeitaria. Passando vergonha com um negócio de pobre. Engoli em seco, mas mantive a postura. Prefiro passar vergonha com dignidade do que viver às custas da humilhação que vocês sempre me impuseram. Ele riu, mas não era uma risada de humor. Era seca, carregada de deboche. Você acha mesmo que vai chegar longe?
Nós ainda vamos ver até onde consegue resistir. Aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Durante dias, senti que algo pior estava por vir. E eu não estava errada. Poucas semanas depois, uma fiscalização surpresa apareceu na confeitaria. Alegavam denúncias de irregularidades no alvará, na higiene, nos fornecedores. Por sorte, eu estava em dia com tudo, mas só o fato de precisar lidar com aquilo já me consumia energia. Helena, com sua experiência, me ajudou a organizar os documentos e provar que não havia nada errado. A fiscalização foi embora sem poder me autuar, mas o recado estava dado: havia alguém interessado em me destruir. Eu não tinha dúvidas de quem estava por trás. Minha família nunca aceitou que eu tivesse crescido sozinha, sem eles, e agora estavam desesperados ao perceber que minha vida estava florescendo enquanto a deles permanecia estagnada. Em meio a essa guerra silenciosa, algo curioso começou a acontecer. Jornais locais e páginas de redes sociais descobriram minha história. Jovem rejeitada pela família abre confeitaria de sucesso e conquista clientes com receitas originais, dizia uma das manchetes. Em poucos dias, minha história viralizou. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida passaram a me apoiar, a enviar mensagens de incentivo, a visitar minha confeitaria só para conhecer a garota que venceu a rejeição. Isso foi um divisor de águas. Se antes minha família me atacava em silêncio, agora estavam expostos. A cada cliente que entrava, a cada reportagem que me procurava, eu via que a humilhação deles era crescente. Afinal, tudo o que tentaram me impedir de conquistar estava diante dos olhos de toda a cidade. Ainda assim, a sensação de que a guerra não havia terminado me perseguia. Eu sabia que o golpe final ainda estava por vir, e que minha família não descansaria até tentar me arrastar de volta para a lama de onde eu lutei para sair. Mas, pela primeira vez, eu não sentia medo. Sentia preparo. E estava pronta para enfrentá-los de frente, quando chegasse a hora. A reportagem sobre a confeitaria continuava se espalhando. Em pouco tempo, meu nome estava em blogs gastronômicos, programas de rádio locais e até uma emissora de TV apareceu para gravar uma matéria. Eu mal acreditava no que estava acontecendo. Aquele sonho, que nasceu em lágrimas e noites solitárias, agora era admirado por milhares de pessoas. Mas junto com a notoriedade, vieram os últimos ataques da minha família. Um dia, logo após encerrar o expediente, recebi uma notificação judicial. Meus pais e minha irmã estavam me processando por difamação. Alegavam que eu havia usado a história deles para me promover, que minha versão dos acontecimentos manchava a honra da família. Quando li aquelas palavras, senti uma mistura de raiva e cansaço. Era o cúmulo da ironia. As mesmas pessoas que cuspiram no prato que cozinhei, que me humilharam e me expulsaram de casa, agora queriam me calar por eu ter sobrevivido e contado minha verdade. Com a ajuda de Helena e de um advogado indicado por clientes, organizei minha defesa. Reuni fotos da ceia daquele Natal fatídico, registros de mensagens de desprezo, testemunhos de vizinhos que haviam presenciado anos de maus tratos. Não foi fácil revisitar cada ferida, mas percebi que era necessário. O julgamento atraiu olhares curiosos. Minha família entrou na sala de audiência com a arrogância de sempre, vestidos como se fossem personagens de um espetáculo. Minha irmã me lançou aquele sorriso torto, como quem já se considerava vencedora. Mas, dessa vez, as máscaras não resistiram. O juiz ouviu pacientemente todos os lados, analisou provas, e ao final foi categórico: fica evidente que a Rê não difamou ninguém. Ela apenas relatou vivências pessoais, devidamente comprovadas. A ação é improcedente. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Meus pais e minha irmã ficaram paralisados, incapazes de reagir. Quando saí do tribunal, vi que algumas pessoas me aguardavam na porta para oferecer apoio. Ali percebi que minha história não era apenas minha. Eu havia dado voz a tantos outros que viveram rejeição, humilhação e injustiça dentro de suas próprias casas. Os meses seguintes consolidaram meu sucesso. A confeitaria cresceu tanto que precisei contratar funcionários fixos. Com um lucro, aluguei um espaço maior e abri uma segunda unidade em outro bairro. Minha vida, que antes cabia em uma mala velha carregada naquela noite de Natal, agora se espalhava em sonhos concretos e realizações palpáveis.
Minha família, por outro lado, não conseguiu lidar com a derrota. Os boatos que eles criaram se voltaram contra eles mesmos. Pessoas que antes os respeitavam passaram a enxergar a verdade. O prestígio que meu pai tanto cultivava desmoronou. Minha irmã, que sempre acreditou que teria tudo de mão beijada, agora era vista como invejosa e vazia. Minha mãe, cúmplice silenciosa, perdeu o poder de fingir neutralidade. Nunca mais voltaram à minha confeitaria. E, sinceramente, eu não senti falta. Descobri que família não é apenas laço de sangue, mas laço de respeito, amor e verdade. E esses laços eu construí com pessoas como Helena, meus clientes e até desconhecidos que me apoiaram quando mais precisei. Naquele terceiro Natal longe de casa, fechei a confeitaria mais cedo. Decorei minha pequena sala com algumas luzes piscantes e preparei um banquete para mim mesma e para os amigos que a vida tinha colocado no meu caminho. Quando coloquei o primeiro bolo sobre a mesa, sorri ao lembrar da garota assustada que chorava sozinha em um banco de praça. Eu havia prometido a mim mesma, naquela noite gelada, que faria minha família pagar caro por tudo que me fizeram. E percebi que não precisei levantar a voz, nem me vingar com violência. A maior punição foi vê-los perderem tudo aquilo que usavam como arma contra mim, o orgulho, a falsa reputação e o poder de me diminuir. Eu venci. E, mais do que isso, renasci. Gostou dessa história emocionante? Então não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para o canal. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar da filha rejeitada, faria o mesmo? Teria coragem de seguir em frente, enfrentar a rejeição e transformar a dor em força para construir uma vida de sucesso? Deixe a sua opinião nos comentários, vou adorar ler cada resposta. E tem mais, me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque assim eu posso passar no seu comentário e deixar um coração especial. Não se esqueça de compartilhar essa história com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que alguém próximo a você pode se emocionar ou até se inspirar com essa jornada de superação. Fique até o final, porque aqui no canal sempre tem histórias cheias de emoção, reflexão e aprendizado.